Olá, irmãos, paz seja com todos, amém? Espero que todos estejam bem. Na semana passada, nós estudamos um pouquinho sobre um pensamento que o amigo de Jó tinha a respeito dele, em relação a toda aquela tribulação que ele estava passando, Ele tinha um pensamento, ele tinha uma opinião de que Jó só estava passando por toda aquela dificuldade porque Jó provavelmente estaria em pecado, De repente, ele até sugestiona que Jó, de repente, assim, mandava as pessoas fazerem, ensinava, mas ele mesmo não praticava, não fazia. Então, que provavelmente toda aquela tribulação que ele estava passando é porque ele estava em pecado. E hoje nós vamos ver também uma outra opinião de um outro amigo de Jó, Zofá. Ele acha que assim, que Jó então não é justo, porque assim, para ele, o justo não passa por tribulação. Então, para ele Jó estava passando por uma situação ruim, por todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo, porque provavelmente Jó estava em pecado. Já para Zofá, ele entende que se Jó é um homem justo, perante a Deus, então ele não deveria estar passando por tribulações. O que eu quero dizer com esses dois textos, que nós trouxemos na semana passada e nessa semana? Que a nossa opinião, não deve ser dessa forma, que a gente acaba julgando o irmão e às vezes ele já está passando por um momento tão difícil que ao invés da gente ajudar, a gente acaba julgando, dizendo, tá em pecado, tá fazendo algo de errado, então ele não é quem ele aparenta ser. E não é bem assim, Só quem conhece a nossa vida, só quem conhece o nosso interior, nosso pensamento, nosso coração, é Deus. Então só Deus pode fazer esse tipo de julgamento, Nós não temos esse direito. Então assim, para Zofá, o justo, ele não passa por tribulação. Então, assim, a ideia de que o justo não passa por tribulação, ela não se sustenta, ou seja, ela não tem base bíblica, à luz da palavra de Deus, porque a Bíblia, ela não deixa qualquer dúvida de que o justo também enfrenta tribulação e sofrimento. Então, apesar disso, algumas pessoas, elas insistem na ideia de que se uma pessoa é afligida por algum sofrimento, por alguma tribulação, alguma dificuldade, isso significa que essa pessoa não é temente a Deus. Então, na própria Escritura, ou seja, na própria Bíblia, nós temos o exemplo, os amigos de Jó. Eles sustentavam esse tipo de entendimento, Inclusive, fica claro esse pensamento de Zofá, que acreditava que o justo jamais era atribulado. A gente vê essa passagem lá em Jó 11. De fato, a gente não pode negar que existe sim uma relação entre o pecado e o sofrimento, mas nem sempre essa questão ela deve ser abordada de forma simplista, através de um conceito de causa e efeito, Ou seja, cometeu o pecado, automaticamente vai sofrer tribulação. O motivo disso é que o justo, ele também passa por tribulação, ou seja, o povo de Deus também sofre, Eu falei na semana passada e a gente não pode esquecer da passagem que tem lá, em João, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, Então, assim, a própria palavra de Deus, ela já diz que a gente vai passar por tribulações, por dificuldade, por sofrimentos. Então, assim, a gente não pode alegar o fato de que se a pessoa está passando por uma tribulação, por um sofrimento, por uma enfermidade, isso está ligado ao que ela fez, A situação de causa e efeito, ela deixou de fazer alguma coisa, ela está deixando de ser fiel a Deus, ela está deixando de entregar o dízimo, E aí vai acontecendo várias conjecturas, mas não é assim, Então, o motivo disso, o justo, ele também passa por tribulação, ou seja, o povo de Deus também sofre, como também é verdade que muitos ímpios prosperam, e não são poucas as vezes em que eles passam por essa vida terrena sem sentir o peso do julgamento por seus pecados. Mas o pensamento de Zofá era o seguinte: ele, de todos os amigos de Jó,
nós podemos dizer que Zofar ele foi mais severo. Assim como seus companheiros, ele aplica princípios realmente bíblicos, mas de forma incorreta, né? Eles conhecem a palavra, mas aplicam de forma incorreta. Então, nesse sentido, Zofar, ele fala sobre o fato de que Deus é absolutamente justo, sábio e transcendente. Sendo inteiramente justo, Deus pune o pecador. Sendo completamente sábio, o homem não é capaz de julgar a sabedoria divina na condição de todas as coisas. E sendo transcendente, né, o homem ele não é capaz de conhecer todos os desígnios de Deus. Então, obviamente, tudo isso é verdadeiro, com certeza, né? Deus, ele é justo, ele é sábio, ele é transcendente, né? Mas Zofar aplicou essas verdades num tipo de teologia legalista, que resumia o relacionamento entre Deus e o homem na base da retribuição. Em outras palavras, né, Zofar, ele não conseguia aceitar que o justo pode sim passar por tribulação, pois ele enxergava todo o sofrimento de Jó como um julgamento de Deus por causa do pecado e toda a prosperidade como uma aprovação divina por uma vida justa. Então ele achava que para ser próspero é porque fazia a vontade de Deus, e se passava por algum sofrimento é porque estava, né, em pecado. Então, assim, ao ver Jó sofrendo muito, tão logo ele conclui que Jó não era um homem justo. Por esse motivo, né, o seu discurso mostra sua indignação ao escutar Jó, alegando que ele era inocente. Para Zofar, as palavras de Jó eram as palavras de um homem ímpio, né, que ousava questionar a Deus, se levantando contra o seu julgamento. Zofar, ele chegou ao extremo de pensar que Jó, em sua defesa, havia declarado impecável, né? Ou seja, alguém que não cometesse pecado, e que na verdade o sofrimento de Jó, por pior que fosse, ainda não era condizente com o tamanho do seu pecado. A gente vê essa passagem lá em Jó 11, do versículo 4 ao 6. Mas Jó jamais fez esse tipo de declaração. Jó jamais se declarou impecável, né? Jó apenas declarou ser inocente naquela causa. Ou seja, os seus amigos acusaram Jó de ter uma vida de pecado, e Jó simplesmente disse que não era sua realidade, pois ele era um homem temente ao Senhor, né? Zofar também, ele aconselhou a Jó a reconhecer o seu pecado e abandoná-lo, e se voltar a Deus através de uma vida reta e de oração. Se ele fizesse isso, então Deus haveria de restaurá-lo. A gente vê essa passagem lá em Jó 13, no versículo 20. Sem dúvida, esse conselho de Zofar é um bom conselho a ser aplicado na vida de um pecador impenitente, né? Então, assim, se não fosse essa situação do Jó, realmente a gente deve aconselhar as pessoas, né, se aproximar de Deus, de rever os seus conceitos, né, as suas atitudes. Mas só que nessa questão de Jó, o problema não era esse, né? Mas definitivamente aquele não era o caso de Jó. Então, nesse ponto, o que Zofar revelava, ele revelava o quê? Uma arrogância ao pensar que sabia exatamente o motivo do sofrimento de Jó. Ou seja, quando nós mensuramos, né, o sofrimento dos nossos irmãos, dos nossos amigos, nós estamos sendo arrogantes, estamos querendo saber mais do que Deus, né? Estamos querendo saber mais da vida daquela pessoa do que realmente precisávamos saber, né? Então, assim,
a gente tem que ter em mente, assim, que não fazer igual ele faz e Zofar fizeram, né? Julgar, porque Jó estava naquela situação. Um achava que Jó passava por isso porque estava em pecado, e o outro achava que Jó estava passando por aquela tribulação porque não era um homem justo, um homem temente a Deus, e era um engano, né? Porque na verdade a gente sabe que houve um encontro, né, entre Deus e o diabo ali ele questionou a Deus, né, que Jó era um homem próspero, um homem que tinha tudo a seu favor, era um homem temente a Deus. Então o diabo ele queria saber se mesmo tirando tudo de Jó, Jó perdeu seus filhos, perdeu os seus bens, mesmo assim ele continuaria, né, fiel a Deus. Então ali Deus disse, não, só não vai tocar na vida de Jó. Então a gente às vezes tem que ter muito cuidado nos julgamentos que a gente faz sobre a vida do nosso irmão, né? Se às vezes a gente vê que ele está passando por muita tribulação, ao invés de acusar, ao invés de dizer que ele está em pecado, assim como fizeram os amigos de Jó, vamos orar para os nossos irmãos, vamos perguntar se eles precisam de ajuda, que isso sim é o que o Senhor quer de nós, né? Ele não quer que a gente faça julgamento, até porque quem somos nós para julgar alguém? Mas Ele quer sim que a gente ame os nossos irmãos como nós mesmos, assim como Deus nos ama, né? Então, que a gente, né, aprenda com esses dois amigos de Jó, que a gente não pode ter esse tipo de opinião em relação à vida das pessoas, amém? Né? Aconselho vocês a fazer uma leitura do livro de Jó. É um livro assim pequeno, né? Mas é muito interessante, porque ali Jó tinha tudo, perdeu tudo, mas Deus restituiu em dobro, né? Então o Senhor, ele, né, é conosco, né, mesmo diante das dificuldades, né? Muitas vezes a dificuldade ela vem para a gente aprender, para a gente amadurecer, para a gente ser merecedor de uma grande bênção. Então, no momento de aflição, no momento de sofrimento, não faça julgamentos, não questione, não diga que a pessoa está em pecado. Procure ajudá-la, amém? Deus abençoe a todos.